Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$ 15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos e já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. É um sinal de confiança de que essa gestão pretende mudar e cortar na carne aí o dinheiro que o Corinthians venha gastando demais nos últimos anos. Isso que eu queria te perguntar, Marcelo. O motivo da reprovação foi o quê? Excesso de gastos, gastos não comprovados? O que exatamente que impactou para a recusa das contas? O Corinthians teve prejuízo financeiro nos 2 anos, né? Em 2019 e em 2020. Em 2019 foi maior. E também houve alguns problemas na hora do balanço financeiro. O primeiro balanço divulgado não tinha toda a dívida total. Depois descobriu-se que havia mais valores que o Corinthians devia por conta de processos judiciais e teve que fazer um novo balanço. Então, na visão dos conselheiros, foi um motivo para que essas contas fossem reprovadas e as de 2020, mas por uma diferença muito pequena, né? Os conselheiros também queriam, de oposição, também queriam reprovar essa de 2020, mas por uma diferença pequena de 6 votos, a situação conseguiu que fosse aprovado o de 2020. Muito bem, os déficits, né? Se a gente está com o número correto aqui na cabeça, são 195 milhões em 2019 e 123 em 2020, numa dívida, uma previsão de dívida de 1 bi para agora acumulada, né? Num ano de pandemia, mas enfim. Situação difícil que impõe a essa campanha, essa temporada de 2021, um desafio gigante, que é manter um time razoável em campo, competitivo, né? Para manter o clube nas principais competições, mas, ao mesmo tempo, não piorar essa situação. E aí, nisso tudo, tem Sul-Americana, tem jogo contra o Peñarol, nesse esquema que o Led estava falando com a gente estava debatendo de que só um classifica. O empate com o River do Paraguai, o último colocado do Campeonato Paraguaio, eu imagino que ainda ecoe na cabeça do torcedor. Como é que está o time hoje para essa partida, contra o Peñarol? E ecoa também na cabeça dos jogadores, né? Porque foi um empate pouco esperado. O Corinthians teve uma atuação muito ruim no Paraguai na primeira rodada. Depois conseguiu vencer o Santos na volta do Paulistão. O Corinthians hoje tem um time A e um time B, né? O torcedor que achava que em 2021 não ia ter um time para torcer, tem 2. Então hoje joga o time A na Sul-Americana. O Mancini fez uma mudança em relação ao primeiro jogo. O Xavier, que foi titular, não foi nem relacionado para essa partida, então deve jogar o colombiano Cantillo no meio-campo junto com o Camacho. E aí o Corinthians
vai fazer esse jogo contra o Penharol. O grande adversário da chave, né? Os jogadores encaram essa partida como uma grande final, embora ainda vá ter outros jogos. Na semana que vem o Corinthians viaja para o Peru, enfim, depois faz todos os jogos de volta. Mas iniciar com essa diferença de pontos em relação ao Penharol seria muito ruim para o Corinthians nesse momento. Um duelo histórico aí que vai acontecer depois de muitos anos. O último duelo entre Corinthians e Penharol foi em 1998. Então tá, olha, vocês viram que o Luan tá ali, né? No último programa, né, Roger, a gente estava aqui um pouco debatendo a necessidade de falar do Luan. E o Luan... Passo pro Lédio e pro Caio. Mas ele falou... O Luan falou, Roger, ele falou. Comigo? Não, sério, agora falando sério aqui. O Luan, a gente, não é por acaso que ele está ali nesse momento, né? A gente vem falando aí, vamos falar um pouco da guerra de discursos, né? O Luan, há pouco tempo, deu até uma entrevista para a equipe do GE. Globo. A Ana Canhedo veio falar com a gente sobre o quanto que ele é introspectivo, o quanto que, às vezes, tem uma dificuldade no diálogo ali com a equipe técnica, que ele estava pedindo passagem, aí depois ele vai dar uma entrevista para o Benjamin Bach, ele fala que precisava de tempo, precisava de jogos, né? O Mancini, então, deu alguns jogos para ele, ele é escolhido, não por acaso, para falar na véspera de um jogo importante. O que se espera dele em campo hoje, obviamente que além de uma boa atuação? Eu entendo que ele queira minutos e que o Mancini banque isso, entendeu? Ele tem tido minutos. Enfim, cara, a gente falou do Lanús aqui. Você lembra do gol que ele fez na final contra o Lanús, lá no estádio, lá na Argentina? Um golaço. Ele foi o melhor jogador daquela Libertadores. Agora, se o Corinthians tivesse um outro elenco, eu até discutiria um pouco mais se deveria dar minutos ou não ao Luan. Só que o Corinthians não tem. O Corinthians tem, o Marcelo falou, o Corinthians tem o time A agora, tem o time B e o torcedor quer o time C, né? Não quer nem o A nem o B. Ele quer o C, só que o C o Corinthians não tem. Então tem que ser o A ou o B. E o Luan, ele está tendo essa chance. Agora, será que ele vai aproveitar? Esse é um típico jogo dele para ele decolar, para ele engrenar. Jogo contra o rival sul-americano, um jogo grande, um jogo pesado. Ele já enfrentou outros desses na carreira, ele passou por cima, ele foi melhor em campo. Eu entendo que ele queira minutos e que o Mancini banque isso. Agora, eu acho que me parece a última, não a última chance, é a última sequência, né? Quantas sequências ele já teve no Corinthians e ele não aproveitou? Agora, a gente sempre, como respeita o jogador, a gente sempre espera que ele consiga responder em algum momento. Agora, passando essa sequência, não sei até quando ela vai, e ele não aproveitando, eu acho que aí não é um caminho sem volta, ele não vai ter mais tantos minutos. Ele está agora numa encruzilhada. Ou ele decola no Corinthians, ou ele vai ter que buscar uma outra alternativa. O Mancini está bancando, está acreditando nele, mas até agora, nesses minutos que ele recebeu, ele não aproveitou. Não tem ido bem. Não tem. Hoje ele tem mais uma chance. Eu tenho paciência com o Luan pela história do Luan. Agora, ele tem que responder, né, gente? O Corinthians precisa dele. O Corinthians tem um time muito, muito malomê na técnica. Ele é a diferença. E hoje o Corinthians vai ter que propor o jogo. Tem que ganhar do Penharol. É um jogo decisivo, porque se não ganhar, ele vai ficar muito atrás. O Corinthians hoje vai ter que fugir das suas características, vai ter que atacar, vai ter que pressionar, vai ter que marcar em cima, vai ter que ter intensidade, coisa que o Luan não consegue ter. É o jogo que ele pode iniciar uma nova caminhada. É uma frase velha, surrada sobre o Luan, mas enfim, é o típico jogo que ele deveria aproveitar para dar a volta por cima. A gente fala muito no Luan, mas a gente olha para o meio do Corinthians e nessa ideia, nessa necessidade de o Corinthians propor jogo, e de fato precisa propor jogo, na partida contra o River do Paraguai, a gente viu o jogo completamente isolado lá na frente, uma dificuldade de criação ali muito grande. Aí a gente olha para o campo, para o campinho, tem Camacho e uma possibilidade de Cantillo. Ô, Caio, tirando o foco do Luan, a gente bota pouco foco também na atuação e como podem ser mais efetivos, por exemplo, Cantillo e Camacho? Eu acho que isso seria fundamental e melhoraria muito a nossa análise em cima do Luan. É uma coisa que eu me cobro muito como comentarista. A gente tem que analisar o futebol de uma maneira um pouquinho mais ampla. Em não concentrar nossas expectativas em cima de um único jogador. Ganhou é por causa dele, perdeu também é por causa dele. Não.
Essas qualidades individuais, elas se sobressaem quando o coletivo está funcionando. Então vamos falar um pouquinho primeiro do Corinthians. O Corinthians está classificado já no Campeonato Paulista, uma expectativa em relação a essa Sul-Americana e buscando alternativas num ano de reconstrução. Por quê? A gente acabou de falar das dificuldades financeiras, da reprovação das contas do Corinthians de 2019, se não me engano, acho que foi 2019. Então, assim, é um Corinthians que hoje não tem dinheiro para atacar o mercado e buscar os melhores jogadores e que vai ter que se virar com o que tem e com a base. O jogo contra o Santos deu uma resposta boa, principalmente do zagueiro Raul, que foi o grande destaque do jogo. Ele e o João também, que estava emprestado para o Atlético Goianiense. São dois meninos que têm entrado muito bem. Então eu acho assim, falta uma grande vitória ao Corinthians, que pode ser hoje diante do Peñarol, para que o time embale de vez na temporada. Porque a gente está falando de um campeonato paulista onde Santos e Palmeiras correm seríssimos riscos de não se classificarem e o Corinthians já está nadando de braçada, mesmo sem mostrar um grande futebol. Aí a outra questão é o Luan. Eu acho que o problema é que a gente se acostumou mal. A primeira impressão do Luan foi muito alta, né? Na hora que a gente olha para o Luan e vê ele campeão olímpico com a seleção brasileira, campeão da Libertadores, sendo o rei da América, melhor jogador da Libertadores, você fala, caramba, surgiu um moleque diferente, surgiu um craque, um cara que pode dar um retorno muito legal para o futebol brasileiro. E os anos seguintes não foram de acordo com essa expectativa. Então o Luan não é esse craque, o Luan não é esse jogador para ser o melhor da Libertadores, como foi naquele título do Grêmio, mas ele ainda tem muitas qualidades que podem ser úteis ao Corinthians, sim. Essa sequência, por exemplo, ele melhorou o setor de criação, ele está menos morto dentro de campo, ele está um pouquinho mais competitivo, vibrando um pouquinho mais, se movimentando um pouquinho mais e continua achando que o ataque do Corinthians dá poucas opções. E aí o Roger, que era um 10, né, era um jogador que trabalhava um pouquinho mais recuado para deixar esses atacantes na cara do gol, e eu tive o prazer, vou te dar essa moral, hein, Roger? Depois eu vou ter que te aguentar. Mas o Roger me deixava muitas vezes na cara do gol. O Roger sempre fala, quem consagra o meio é o atacante, com a movimentação que ele faz para receber esse passe e quando ele faz o gol, porque aí valoriza ainda mais a qualidade do meia criador. E eu acho que no elenco do Corinthians, esses atacantes não correspondem à expectativa. E aí acaba sobrecarregando tudo em cima do Luan. Volto a dizer, o Luan é um bom jogador. Não é aquele jogador de início de carreira que todo mundo imaginava, mas pode ser muito útil ao Corinthians. Mas se o Corinthians tem que olhar para o mercado e trazer em alguma posição para melhorar o rendimento e as opções do Mancini, eu acho que é lá na frente. Então, muito bem. Amanhã, Marcelo Braga, a gente vai ver que manchete no GE. Globo. Em noite de recuperação, Luan comanda a vitória sobre o Peñarol? Talvez, né? Torcemos por uma boa manchete, é isso que a gente torce. Isso aí, estaremos aqui de plantão essa noite. A vitória também é importante para o Mancini, né? Venceu o Santos, um jogo que o Corinthians não vencia na Vila Belmiro há muito tempo. Agora tem essa sequência com o Peñarol. No domingo deve jogar com o time B contra o São Paulo na Neoquímica Arena. O São Paulo nunca ganhou lá em Itaquera, então tem esse tabu para ser defendido também. Então é uma semana importante para o Wagner Mancini, que há poucos dias atrás, sofreu protestos aí da torcida no CT. Então, para ele também é um resultado importante. Ok, Braga. Obrigada pela participação aqui. Boa tarde para você. Valeu, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Um beijo para Marcelo Braga. Ô, Gabi? Oi, Lédio. Não, só referendando um comentário do Caio, só para a gente ver algum ponto positivo no Corinthians atualmente. Esse menino Raul Gustavo, acho que foi contigo que eu fiz o jogo, não foi, Roger? Contra o Ituano. Foi, bom ele jogador. É bom zagueiro. É bom zagueiro. E Mas eu gosto mais João ainda Vitor, do João. João Vitor, que na verdade ele é zagueiro e tá jogou de lateral direito aquele jogo do Ituano. Também é bom. O jogador estava emprestado ao Atlético Jogou Goianiense, contra o Santos. Uhum. Então, Jogou contra o Santos de lateral cara. direito também. Fez um campeonato pelo Atlético Goianiense de zagueiro, João Vitor. Exatamente. Defensivamente, o Corinthians tem um monte de opção. A questão, esquece defesa. Ele tem reserva, tem Fagner, tem E Fábio não vai ficar Santos, com o Gemerson, né? Uhum. O Gemerson vai sair, mas já tem opção para o lugar dele. Então, porque a questão do Corinthians é do meio para frente. É aí que o Corinthians